A gente vai errar, você não precisa ter dúvida disso, né? Nós somos seres humanos e nós somos essencialmente imperfeitos. Errar é parte do que nos faz seres humanos. Então, acredite, a gente vai cometer muitos erros ao longo da nossa vida. Só que quando a gente acaba errando com outras pessoas ao nosso redor, colegas de trabalho, né, um companheiro num relacionamento, a gente tem a missão de pedir desculpas para essa pessoa. E para muita gente isso é a pior coisa do mundo. A pessoa vai lá, dá volta, faz todo um discurso, mas ela evita a todo custo pedir as desculpas. Só que mesmo as pessoas que não têm essa dificuldade toda para pedir desculpas, na maioria das vezes quando vai pedir, não pede adequadamente. Porque o fato é que ninguém nos ensina como fazer isso direito, né? E é isso que eu quero fazer aqui hoje. Hoje nós vamos conversar sobre como pedir desculpas. Olá, eu sou Rubens Macolf, comunicólogo, gestor de marcas. Ajudo pessoas e empresas a resolverem seus problemas de comunicação. Se você é novo por aqui, não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Eu te garanto que vale a pena. Se inscreva, compartilhe com as pessoas que você conhece, para que a gente torne a comunicação uma coisa mais fácil para todo mundo. Bem, vamos falar de pedir desculpas? Esse é um tema que eu estava refletindo essa semana, do tanto que é difícil pedir desculpas. Né? Fala sério, é muito ruim a gente pedir desculpas para as pessoas, mas a gente precisa fazer isso porque a gente erra. E aí, o mais incômodo dessa história toda é que mesmo as pessoas que fazem isso com uma relativa facilidade, não fazem isso muito bem. Porque a gente não aprende a pedir desculpas. Né? A gente não percebe para que serve. E aí, quando a gente vai falar de problema de comunicação, que é o que a gente tem feito aqui nesses últimos vídeos, nessas últimas semanas, o pedido de desculpas é uma ferramenta muito importante da comunicação. Né? Às vezes a gente tem problemas de relacionamento com as pessoas, a gente não sabe de onde esses problemas se originam, como isso começou, por que acontece. E praticamente todos os problemas de comunicação, quando você puxa lá na raiz, o problema de relacionamento começa com um problema de comunicação. E às vezes começa quando a gente erra com as pessoas e a gente acaba não lidando direito com isso. Isso é uma parte sentimental da comunicação que a gente não costuma falar sobre ela. Né? Quando a gente vai falar de comunicação, a gente fala sobre a fala, né? o campo profissional, a oratória. Mas a maneira como a gente expressa nossos sentimentos é muito importante. E aí quando a gente está errado, quando a gente percebe que errou, o nosso primeiro impulso é o quê? Defesa, justificativa. Não, eu errei, mas eu errei por causa disso. Não, eu falei aquela coisa errada, mas eu falei porque fulano antes falou tal coisa. O nosso primeiro impulso é a defesa. E é o que a gente tem que fazer, a gente precisa se defender, senão a gente vira saco de pancada. Mas o primeiro impulso é a defesa. E aí isso prejudica quando a gente vai errar e a gente precisa pedir desculpas porque a gente está errado. E aí o pedido de desculpas ele é uma coisa tão difícil de ser feita por um motivo muito básico. Porque para você pedir desculpas, meu querido, você precisa reconhecer que está errado. Percebe isso? Reconhecer que está errado é abrir mão, né, do meu impulso de defesa, de ficar na defensiva e dizer, poxa, eu errei. Poxa, eu estou errado. E isso é uma coisa muito difícil da gente lidar dentro da gente, que é reconhecer que a gente errou naquela situação. Né? A gente não quer estar nessa posição, mas a gente às vezes está. Então, reconhecer que está errado é uma coisa difícil de fazer. Por isso que a ponta final lá do pedido de desculpas às vezes não funciona direito. Porque às vezes você não reconheceu que está errado. Só que aí não basta apenas reconhecer que está errado. Também é uma assunção de responsabilidade. Eu reconheço que estou errado e assumo a responsabilidade pelo meu erro. Porque se eu reconheço que estou errado e não assumo a responsabilidade,
O que eu vou fazer? Eu vou justificar. Eu errei por causa da outra pessoa. Eu errei por causa da situação. Eu errei por causa das circunstâncias. Você não vai pedir desculpas. Aí é aquele pedido de desculpas que não é um pedido de desculpas. Não, eu te peço desculpas, mas eu errei por causa disso, aquilo. Isso não é um pedido de desculpas. Você não reconheceu que está errado, você não assumiu a responsabilidade. Então, o primeiro passo sempre é reconhecer que você está errado, né, o erro que se cometeu, e assumir a responsabilidade por aquele erro. Essa é a parte mais difícil. Na hora de fazer o pedido de desculpas, é mais fácil, porque a gente vai ver ao longo do vídeo que existem técnicas para isso. Mas a parte mais difícil, e eu quero que você entenda isso, é reconhecer que você está errado e assumir a responsabilidade. Porque não é uma coisa que a gente faz de maneira natural. A gente precisa meio que se forçar a assumir essa responsabilidade. Porque isso gera um constrangimento, um sentimento de vergonha, uma demonstração de falha, ou talvez de incompetência. Mas o fato é que isso aconteceu. Então, reconhece que está errado e assume a responsabilidade. Não importa as circunstâncias, você errou. Então, assume a responsabilidade pelo erro. Feito isso, quando você reconheceu que está errado e assumiu a responsabilidade, agora é uma questão de comunicação. Porque agora você precisa colocar isso para o mundo real e precisa fazer isso do jeito certo. E o primeiro passo para fazer isso certo é demonstrar o seu sentimento. O pior erro que uma pessoa pode cometer no pedido de desculpas é fazer com que aquele pedido de desculpas pareça uma obrigação. Ele não é real, de fato. É uma obrigação. Sabe quando você obriga a criança, vai lá e pede desculpas para o seu coleguinha, e ele chega lá emburrado e fala, desculpa, desculpa. E não pediram desculpa, né? Foram obrigados a fazer isso. É isso que você deve evitar a todo custo. Porque se você reconheceu que está errado, e se você assumiu a responsabilidade por aquilo, né, e aquilo tem consequências, você precisa demonstrar esse sentimento de arrependimento, de constrangimento, de tristeza, né? Demonstrar esse sentimento para outra pessoa. É ser real. Entende? É demonstrar que se está triste, não só nas palavras. Lembra que eu falei mais cedo que tudo comunica? Ou seja, a minha expressão comunica, os meus gestos comunicam. Na hora de fazer o pedido de desculpas, não basta só você escolher boas palavras para fazer isso. Você precisa demonstrar de fato aquilo que está sentindo. Isso envolve uma vulnerabilidade que a gente evita a todo custo. A gente evita estar numa posição de vulnerabilidade. Sabe quando você está gostando de alguém, mas você não diz para a pessoa? E aí a outra pessoa espera e você espera também, porque eu não vou falar primeiro, e se ela não gostar de mim, etc. Por quê? Porque você não quer estar numa posição de vulnerabilidade. Eu não quero estar na posição de dizer eu te amo e a outra pessoa dizer Por quê? Porque isso é vulnerável. Só que nesse caso em específico, a vulnerabilidade é importante. É importante que você demonstre o sentimento. Porque essa demonstração de sentimento, ela comunica muita coisa para o outro lado. Para que ele interprete aquele pedido de desculpas como uma coisa real. Como uma demonstração genuína de arrependimento. Como uma demonstração genuína daquilo que você está falando. Entende isso? Então, não tenha medo de ser vulnerável nesse momento e de mostrar que está triste, de mostrar que está arrependido. Não precisa disso. Quanto mais autêntico, quanto mais você mostrar do seu sentimento nesse momento, mais eficaz vai ser o seu pedido de desculpas. Então, demonstre o seu sentimento. Mas, cá para nós, não exagera. Tá? A pessoa foi lá, cometeu um erro leve, e você chega lá como se estivesse acabando o mundo. Meu Deus, me perdoe. Não exagere. Mostre o sentimento de maneira real, aquilo que você está sentindo de verdade. Né? Se você, por exemplo, não está sentindo que errou, talvez você não passou pela primeira fase, que é reconhecer que está errado. Se você acha que não devia pedir as desculpas, talvez você não passou pela segunda fase, que é assumir a responsabilidade.
Porque se você reconhece que está errado e se você assumiu a responsabilidade, você provavelmente deve estar sentindo constrangimento, tristeza ou um sentimento que te causa essa necessidade de pedir desculpas. Então, mostre aquilo que você está sentindo, para aquilo ser real, para aquilo não parecer um pedido feito por obrigação, porque senão ele não vai funcionar. Além disso, na hora de fazer o seu pedido de desculpas, não precisa tentar se justificar. Então, não usa o se ou o mas, porque ele acaba com a coisa toda. Olha, eu te peço desculpas por aquilo que eu disse mais cedo, mas você também falou aquilo, né? Pois é, acaba com o pedido de desculpas. Então não tem o se, não tem o mais, não tem outra questão. Eu estou pedindo desculpas e ponto. Entende isso? Tem outras questões a serem resolvidas? Ok, resolva em outra circunstância. Nesse momento, o que você está fazendo? Você está reconhecendo que errou, está assumindo a responsabilidade e está pedindo desculpas. E é só. Entende? Você não está dividindo essa responsabilidade com a pessoa, você não está justificando porque errou, você não está se defendendo porque errou. Não, você reconheceu que está errado, assumiu a responsabilidade e agora está pedindo desculpas. E é só isso. Então não tem nada de si, não tem nada de mais, né? Nessa coisa de, mas fulano fez, mas a circunstância... Não, agora não. Agora você está pedindo desculpas. Para que a outra pessoa entenda que você realmente está arrependido do que fez e que percebeu que não devia ter feito. E principalmente, gente, é importante que a gente observe para que serve o pedido de desculpas. Né? Vamos ser honestos, as palavras elas não servem para nada no mundo real. Para consertar, por exemplo, eu bati o carro. O que vai consertar de fato o carro? Eu pagar pelo conserto, certo? Certo. Então as palavras elas não vão consertar magicamente o carro. Então para que serve um pedido de desculpas? O pedido de desculpas ele serve para que a pessoa do outro lado saiba que você entendeu o que fez. Ela precisa ter esse sentimento de que você realmente entendeu o que fez e está arrependido por isso. Sabe quando você vê, por exemplo, a mãe de um filho que foi assassinado, e aí ela passa a ter uma grande odisseia para conseguir justiça por aquela criança, por aquele filho que foi assassinado. Ela quer ver o bandido na cadeia. Aquilo vai trazer o filho dela de volta? Não. Aquilo vai resolver os problemas que criou na família? Não. Mas ela quer justiça para ter paz de espírito. Entende isso? Para que ela saiba que aquele rapaz que assassinou o filho dela vai pensar sobre isso enquanto estiver preso. Que houve uma consequência para aquele ato. Aquilo não vai trazer o filho dela de volta. É a mesma coisa das desculpas. Né? Pedir desculpa simplesmente não vai consertar o que você fez. Não vai resolver o problema que você criou. Mas a outra pessoa do outro lado, que foi uma vítima do seu erro, ela precisa saber que você entendeu, que você vai lidar com as consequências, que você realmente vai pensar sobre isso. Aquilo dá paz de espírito para a pessoa. E do ponto de vista de comunicação, as desculpas elas não são um fim. Elas são um começo. Elas servem para manter o canal de comunicação aberto enquanto aquela ferida cura. Isso é muito real nos relacionamentos. Às vezes a pessoa vai lá, faz alguma coisa que a pessoa não gostou, em vez de pedir desculpas, né, e manter um diálogo, a pessoa fica sem conversar com a outra. E aquilo vai fermentando numa mágoa que vai ficando cada vez mais intensa, até que aquilo nunca se resolve. Se quando a pessoa erra, ela vai lá e pede desculpas, mesmo que a pessoa não perdoe ali na hora, ela manteve o canal de comunicação aberto.
para ela continuar se comunicando com essa pessoa enquanto a ferida cura. Para não deixar aquilo se transformar numa mágoa que vai... Entende isso? É para isso que serve um pedido de desculpas. É por isso que eu estou dizendo para você que não precisa tentar se justificar enquanto você vai pedir desculpas para outra pessoa. Porque a utilidade de um pedido de desculpas é para que a outra pessoa, do outro lado, perceba que você reconheceu que está errado e assumiu a sua responsabilidade. E é só isso. Entende? Para que a pessoa do outro lado perceba que você está arrependido. Para que a pessoa do outro lado perceba que você entendeu o que você fez. Para que a pessoa do outro lado perceba que você está disposto a manter esse canal de comunicação aberto. E existem feridas que são muito grandes e que vão demorar muito tempo para fechar. O que a gente não pode é fechar o canal de comunicação. Porque se a gente não consegue se comunicar com a outra pessoa, essa conexão ela desaparece. E aí essas mágoas vão virando uma bola de neve. Isso serve tanto para a vida pessoal quanto para o trabalho, é a mesma coisa. A coisa mais grave de um relacionamento é quando a pessoa para de se comunicar com outra pessoa. Seja na vida pessoal, seja no trabalho. Quando você vê uma pessoa que diz assim, eu não estou conversando com fulano, não existe nada pior para um relacionamento. Porque quando você não conversa com fulano, você acaba fechando o único jeito que você tem para resolver o problema, que é se comunicar com ele. Entende isso? Então, o pedido de desculpas ele é um começo. Ele é para manter o canal de comunicação aberto enquanto essa ferida cura. Enquanto a pessoa passa pelo seu processo. Então, não tente usar o pedido de desculpas para se defender, para defender o seu próprio ponto. O pedido de desculpas é para que você reconheça que está errado e para que você mostre que assumiu a responsabilidade, que entende a dor que causou, que entende o prejuízo que criou, que entende o que você fez e está arrependido por isso. É um exercício de humildade. E muitos de nós não somos humildes. Vamos ser honestos. A maioria de nós somos muito orgulhosos para fazer isso bem. Então, se você quer realmente pedir desculpas de uma maneira eficaz, é esse o caminho. Reconheça que está errado. Assuma a responsabilidade. Demonstre o sentimento para outra pessoa. Né? Não tente usar o se, o mais. Não exagere. Se permita ser um ser humano que erra, mas que assume os erros, que reconhece que está errado e está aqui, de maneira humilde, para pedir desculpas. Dificilmente você vai levar uma porta na cara por causa disso. Mas se acontecer, você também está com a sua consciência tranquila. Porque você fez o que tinha que fazer. Entende? Lembre-se para que serve um pedido de desculpas. Né? As desculpas elas não são o fim. Elas são um começo para manter a comunicação, o canal de comunicação aberto, enquanto a ferida cura. E algumas feridas, meu querido, só o tempo vai curar. Só que o primeiro passo é seu. E o primeiro passo é assumir a responsabilidade e reconhecer que está errado. E pedir desculpas. Tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Né? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisam ouvir essa mensagem, com seus amigos e colegas. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ver os outros conteúdos. E eu te espero aqui na semana que vem para a gente conversar mais um pouco sobre comunicação. Um forte abraço e até a próxima.